América Latina e Oriente Médio. É uma conversa que pretende abordar produções autorais, debates e eventos de cunho histórico, cultural e literário, protagonizados por mulheres do sul global, né? Esse conceito de sul global. Cruzando fronteiras temporais, geográficas, idiomáticas e narrativas. Um recorte em torno da América Latina e do Oriente Médio. A proposta, então, é pelo diálogo plural, dando voz e visibilidade a projetos literários heterogêneos que nem sempre encontram espaço, como as editoras Relicário e a Tábula, né, têm pautado e proposto, né, no cenário editorial. Claro que outras editoras também têm, algumas outras editoras têm proposto, né, em alguns projetos pontuais, mais a Relicário e a Tábula, né, até por estarem aqui na casa, a gente pretende nessa mesa falar um pouquinho enfim, do projeto que essas editoras têm empenhado. E aí, para falar disso, a gente queria convidar a Laura de Pietro. Laura, bem-vinda. A Laura é editora da Tábula. Laura, boa noite. Queríamos convidar também a Paula Carvalho. A Paula é editora da revista 451. A Paula é doutora em História e também é autora do Direito à Vagabundagem, Viagens de Isabelle Eberhardt, pela Fósforo. E também queríamos chamar a Mariana Sanches. Mariana é coordenadora e curadora, junto com a Maíra Nassif, que é editora da Relicário, da coleção Nosotras, que é a nossa coleção na Relicário. Eu sou Michele, também trabalho na editora Relicário. Desculpa, não me apresentei para vocês, isso é clássico nosso. A coleção Nosotras, não sei se todos aqui, todas já tiveram o prazer de folhear, de conhecer alguns dos títulos, né? Uma coleção, em linhas gerais, acho que a Mariana vai começar a explicar um pouquinho a proposta, mas são livros de não ficção, narrativas contemporâneas, de mulheres do sul global, mas enfim, mulheres latino-americanas, com temas relevantes, impactantes, que merecem serem descobertos e debatidos no cenário, né, atual. Gente, só queria comentar, né, fui convidada para conversar e ser mediadora, palestrante, enfim, dessa mesa, estou muito feliz. Eu trabalho com a Tábula também, para quem não sabe, de uma forma meio anarca, vamos dizer assim. E sou muito fã do livro Tornar-se Palestina, que a Mariana Sanches produziu, que a Maíra também trouxe aqui para o Relicário. Mas eu só queria comentar que a ideia de sul global, né, só para a gente trazer isso, a ideia da geografia, né, que não são escolhas arbitrárias, né, porque a gente está falando aqui de sul global, mas o chamado Oriente, se a gente for ver, está no norte, né, a maior parte da Ásia, o chamado Oriente está no norte. Temos países da América Latina que estão no norte também, no hemisfério norte, México, parte ali da América Central, todo o norte da África, o Levante, enfim. Está tudo ali na região norte, mas o sul global é uma identidade política e nós temos muito em comum por causa da colonização, né? Da herança da colonização europeia, claro, em momentos diferentes, mas muita coisa acaba se encontrando aí, então eu acho que esse encontro aqui entre a Mariana e a Laura é muito feliz. E vou começar perguntando sobre as características dessas literaturas, né, das mulheres, da literatura árabe e da literatura latino-americana, quais são os temas que estão mais aparecendo, né? Eu conheço um pouco mais, eu estou lendo atualmente mais literatura árabe e latino-americana, então, mas o contato que eu acabo tendo tem muitas coisas em comum, né? Porque as estruturas continuam as mesmas, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco disso, Mariana, se quiser falar das escolhas também da coleção dos outros, Laura, também das escolhas da Tábula, porque também vocês estão publicando muitas autoras mulheres, né? De linguagem. Bom,
Bom, a vontade é de ficar na Maracatu ali fora, né? Não sei se vai dar para vocês escutarem bem a gente aqui, mas obrigada pela presença, obrigada pelo convite, é casa para todos, para todas, para todos. Eu acho que é uma conversa muito pertinente, né? E hoje eu estava caminhando pela Flip com essa camiseta e uma pessoa falou assim pra mim, que legal, gostei dessa camiseta, mas ela é muito verdadeira, na verdade eu tenho lido muito mais mulheres. E eu pensei assim, quando a gente pensou a coleção Nós Outras, que foi em 2017 que eu trouxe uma ideia pra Maíra e depois a gente afinou juntas, talvez fizesse muito mais sentido do que hoje falar, fazer uma coleção inteira, né, um recorte, assim, só editando mulheres, né? Eu acho que daqui um tempo talvez não seja necessário colocar essa ênfase, né? Porque, de fato, todos nós, todo mundo que está aqui, tem naturalmente lido mais mulheres porque elas estão sendo mais editadas, né? Graças também muito ao trabalho das editoras independentes, né? Que acho que puxaram essa frente e foram abrindo essa picada, né? Mas assim, a gente está vivendo na América Latina um momento muito especial da edição da autoria feminina, né? E quando a gente fala autoria feminina, não tem nada a ver, né, assim, com mulheres escrevem de um jeito diferente de homens, não existe nada disso. O que a gente está pleiteando sempre é que as mulheres que sempre escreveram a vida toda, mas que muitas vezes não eram editadas, possam viver profissionalmente da sua escrita, possam ter cada vez mais espaços de poder, né, e que, assim, a gente possa lê-las cada vez mais sem ter que ficar levantando bandeiras e reivindicando, né. E a gente desde 2006, 2007, por aí, assim, começou um momento muito efervescente na América Latina de autoras, né? Porque assim, a Argentina, o Chile, países que eu acompanho mais a produção, eles estavam muito dependentes da produção editorial da Espanha. Em algum momento, esse boom que a gente está vivendo hoje, das editoras independentes do Brasil, aconteceu nesses países, até um pouco antes. E aí começou a surgir nomes como Samantha Schweblin, Selva Almada, Lina Melani, gente que agora a gente lê muito aqui, né? Eu queria comentar também essa questão das escritoras. Eu acho uma coisa importante de eu comentar também que seria o Brasil nessa conversa. Especialmente por mês na minha não tô lembrando. E a gente teve recentemente, eu fui uma das organizadoras, junto com a Giovanna Madaloso, na Maravilha, um movimento de um grande dia para os escritores, que acabou virando um movimento. E eu acho que trouxe muito à tona também a produção das mulheres escritoras no Brasil. Muitas não se reconhecem como escritoras, eu incluí daí, por favor. E então, a gente vê em vários lugares no Brasil muita mulher produzindo, mas o mercado editorial não conseguindo receber e acolher essa produção, né? Então, ou não estando interessada nesse tipo de produção. Então, isso que acabou virando um movimento mostra como tem muita mulher no Brasil, além da América Latina e do Oriente Médio, também produzindo muito. Eu acho que esse lugar também acaba cruzando com isso também, né? Eu só queria comentar isso, assim. E é um movimento que a gente ainda está fazendo coisas, né? A gente está fazendo podcast, vai ter exposição, vai ter um livro. A gente está ainda continuando, vai ter, as fotos continuam, vai ter uma Rocinha agora em dezembro, então a gente está muito feliz. A gente tem virado muito tempo, assim, não era algo esperado, mas isso é uma coisa que entra no mundo dos escritores latino-americanos, mas que aqui talvez não tenha a visibilidade que merecia ter também, pelas próprias editoras. Não, sem dúvida. E é isso, né? Eu acho que assim, esse movimento, esse boom das editoras, ele foi muito assim, impulsionado pelo boom das editoras independentes, eu acho. Assim, as coisas são muito interligadas, né? Mas a Paula me perguntava assim, que características, o que é essa né, produção efervescente, né? Na América Latina é muito difícil você esboçar, delimitar, né? Assim, porque ela é muito heterodoxa, né? A gente tem autoras escrevendo desde literatura de gênero, de terror, por exemplo, Mariana Henriques, que faz um terror
social, né? Assim, a Giovanna Ribeiro também, que faz um terror meio gótico, fantástico, né? A gente tem assim, produções muito diferentes e muito originais. Mas a ideia da coleção Nós Outras era pensar assim, a gente já tem isso, parece que cada vez mais consolidado na produção ficcional, mas a gente queria ter mais espaço na produção de não ficção. E a ideia da coleção Nós Outras é justamente escolher textos de não ficção, ou seja, ensaios, biografia, a gente quer ter assim também correspondência, sabe, assim, textos que assim, a Mariana Henrique está e a gente vai lançar amanhã, vai ser o lançamento do novo título é um retrato, né, um retrato biográfico da Silvina Campos, escrito pela Mariana Henriques. Então, assim, para vocês verem que são... eu posso até falar rapidamente sobre cada um dos livros, porque a gente tem 5, né? Amanhã a gente vai lançar o 5º volume. Mas quando a gente fala assim, não ficção, até isso, é tudo muito permeável, essas fronteiras, né? Cada vez mais faz menos sentido falar em fronteiras, né? O que é ficção, o que é não ficção. Mas basicamente a gente quer livros que não se encaixam em lugar nenhum. É por isso que a gente criou uma coleção, para fazer eles se encaixarem nessa coleção, né? Então, assim, são textos muito híbridos mesmo, né? Você falou, por exemplo, do Tornar-se Palestina, que foi o segundo livro que a gente publicou, da Lina Meruane, que ela é muito conhecida como romancista no Brasil. Ela já tem, acho que, uns 2 romances, né? Ela começou a ser publicada ainda quando existia Cossack Naif, né? Saiu O Sangue no Olho, que foi o primeiro livro dela, o romance. E eu adoro esse livro e eu descobri que todas aqui somos muito fãs desse Tornar-se Palestina, que a Lina, ela é uma autora chilena de origem palestina, e depois eu fui descobrir, traduzindo esse livro, que o Chile é o país que mais recebeu imigração palestina no mundo, assim. Ou pelo menos na América Latina. Bom, na América Latina, claro, não no mundo. E esse livro faz uma crônica de viagem muito pessoal, muito biográfica. Ela conta a história, a origem dos avós, dos pais dela, e ela propõe uma viagem a esses territórios que ela não conhecia. E aí, quando ela resolve, depois de um tempo, voltar aos territórios, que é o movimento que todos os palestinos tentam fazer, e tem toda a problematização da chave da casa, que muitos guardaram e não puderam voltar, né, aos seus territórios depois que eles foram ocupados, ela tenta voltar e aí ela não pode, né, por um conflito que acontece lá, que agora até me fugiu qual foi o ano que foi que ela tenta voltar. Então, o Tornar-se Palestina, que em espanhol ele tem até um outro sentido, volver-se Palestina, que é o retornar, eu acho que em português ele cabe também, né, e em inglês acho que ficou Becoming Palestine, eu não lembro bem, mas eu acho que em português ele mantém essa ideia de tornar-se e retornar, né? Porque, no fim das contas, ela não consegue fazer esse retorno por uma frustração de um conflito armado, né? Mas, assim, é muito bonito esse livro, ele está dividido em 2 partes. A primeira parte é a viagem que ela faz, né, física, o deslocamento dela, e a segunda parte é o deslocamento intelectual, porque ela dialoga com outros pensadores e intelectuais do mundo árabe, e muitos, inclusive, até israelenses, né, e judeus sionistas e tudo mais, que ela problematiza e conversa com eles de uma maneira muito crítica, né? Então é um livro, eu adoro esse livro, super recomendo ele assim na coleção. E o que abriu a coleção, que é esse mais fininho, é o Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy. É um livro estranhíssimo também, porque você pode ler como pequenas ficções ou também como um ensaio biográfico mesmo, né? São textos bem curtinhos, onde ela... inclusive alguns são muito engraçados, né? Divertidos e espirituosos, onde ela vai fazendo pontes, contando pequenas anedotas, pequenos episódios sobre a vivência entre 3 línguas, né? O inglês, o espanhol e o francês, né? E a Silvia Molloy, quando a gente publicou ela veio para o Brasil e a gente conseguiu fazer o lançamento do livro. Infelizmente ela faleceu ano passado ou esse ano, acho que foi recentemente, assim. Ela já era uma senhora de 80 anos quando a gente lançou esse livro. E depois a gente publicou a Margot Glantz, que é uma mexicana que também tem na casa de 80 anos, que a gente falou assim, meu Deus, estamos fazendo um recorte das octogenárias na coleção.
E aí agora, no ano passado a gente lançou o livro da primeira brasileira na coleção, que a gente inclui as brasileiras entre as latino-americanas, claro, por supuesto, que é a Carola Saavedra, que também é finalista do Jabuti, né? E amanhã a gente lança o A Irmã Menor, que é o da Mariana Henriques, e que é uma biografia, acho que tá de ponta cabeça, não, A Mariana diz que não é uma biografia da Silvina Ocampo, é um retrato biográfico, porque para você fazer uma biografia você tem que fazer um mergulho muito maior, e ela quis fazer era um perfil, na verdade, que ela começou, porque ela é jornalista, ela começou a fazer um perfil, daí foi aprofundando e virou esse livro, né? Eu acho que ela também estudou a vida da Silvina. E assim, a Silvina Ocampo é uma personagem, agora falando de sul global, né? Poxa, ela foi descoberta no Brasil com 50 anos de atraso, né? Ela era, né, assim, contemporânea e, bom, melhor amiga do Borges, casada com Bioy Casares. Enfim, assim, era uma autora do boom, que deveria ter sido incluída no chamado boom latino-americano, onde só teve basicamente homens. E a gente descobriu ela em 2018, acho que quando ela saiu pela Companhia das Letras, e agora esse ano saiu o segundo livro dela, As Convidadas, e o primeiro é A Fúria. Então, muita gente aqui já deve ter lido a Silvina Ocampo, então quem leu já sabe que é uma personagem muito doida, vale a pena ler esse livro. Bom, essa é vamos passando os livros, tá, gente? Depois vocês podem dar mais uma olhadinha aí. Mas agora eu quero saber sobre as mulheres no Oriente Médio. Oi, gente. Bom, eu sou a Laura, sou da Tábua. Adorei, Mariana fala super bem, então eu vou tentar aqui manter o... o projeto editorial da Tábua, na verdade a gente começou esse projeto não pensando nas mulheres, né? A gente pensou em trazer essas vozes do Oriente Médio, da Turquia, o norte da África. O nosso primeiro desafio foi realmente até fazer esse recorte. Eu não falo o que é literatura árabe, ou o que são as literaturas do Oriente Médio, que são muitas, né? O mundo árabe é muito diverso. Então a gente ficou muito tempo tentando entender esse recorte também, como ele seria, e a gente não sei se a gente definiu exatamente como. Tem uma parte que é geográfica, outra que é da língua, né? Tem muita diáspora árabe, então você tem autores que não moram na região que você recortou, mas estão morando fora dessa região, mas eles são considerados literatura árabe, ou pelo tema, ou pela própria língua árabe. Isso é uma discussão, né, se um autor árabe que escreve em francês é literatura árabe. Enfim, eu estou jogando aqui várias coisas que são questões para a gente permanentes, assim. Mas a ideia inicial do projeto era realmente trazer um recorte maior, ampliar essas vozes, como vocês fizeram também, né, na América Latina, trazendo as mulheres, trazer outras vozes que eu acho que o Brasil, apesar dos 14 bilhões de descendentes de árabe, a Câmara Árabe Brasileira fez uma pesquisa bem recente e mapeou esses 14 bilhões. Mas, apesar disso, eu acho que é muito desconhecido. Talvez a gente tenha ficado muito nas coisas mais básicas, assim, na comida, né, no PIB, na esfirra, enfim. Não é uma crítica, mas muita coisa se perdeu, já desde a primeira geração, a própria língua árabe. Enfim, isso é uma discussão bem grande. Então, a gente tinha muita vontade de trazer as vozes de lá, falando deles mesmos, né? Delas mesmas. E aí também a gente chega nas mulheres, porque é uma literatura muito rica de escritoras mulheres, que as pessoas se surpreendem também. Mas a ideia é sempre trazer essas questões, mesmo o feminismo muçulmano, o feminismo árabe, ou seja, cristão, muçulmano, ou local, né? Agora a gente está tendo a Copa do Catar, então surgindo várias questões, que talvez a gente possa ou não entrar nessas questões, mas enfim. Eu acho que o mais importante que a gente queria era trazer essas vozes falando de si mesmos, assim. E é o que a gente tenta. Então também a gente procura traduzir das línguas originais, do árabe, do turco, do farsi também, que é o persa. Depois a gente só está traduzindo poesia. E quando a gente começou esse catálogo, a gente viu que tinha muitos homens. E que a gente estava fazendo muitos homens também que eram importantes na literatura árabe, que nunca tinham sido publicados aqui. Mas a gente falou assim, não, vamos equilibrar, a gente quer equilibrar o nosso catálogo, a gente quer trazer, nesse momento, não apenas as mulheres, mas assim, equilibrar bastante. E a gente está programando um ano, que seria 2025, para fazer um catálogo só de mulheres árabes. A gente quer fazer um ano só das mulheres.
Mas eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo equilibrar esse catálogo, trazendo mulheres importantes de várias épocas também. Porque como você falou, né, Mariana, tem, eu não sei se usa esse termo, mas assim, uma reparação para fazer com algumas autoras, né, antigas, essas autoras, sei lá, 80, 90 anos, que já morreram também de outra época. E a gente também quer fazer esse recorte, um recorte temporal. Então, as autoras, os autores, a gente tem autores do século VI e a gente tem autores contemporâneos, jovens. A gente agora tem uma coletânea de jovens autores de Gaza. São 17 jovens poetas, 9 são mulheres, 8 são homens. Eles têm entre 20 e 30 anos. Então a gente acabou de lançar esse livro, que é bem recente. Então são esses recortes geográficos, temporais, de gênero, enfim. A gente está tentando fazer um catálogo já desde o início, como um mosaico mesmo, que vai crescendo com essa diversidade. A língua árabe também tem uma especificidade de dialetos, né? Então o árabe que se fala no Egito é diferente do Levante, que é o Líbano, a Síria, a Palestina. Então também tem esses recortes, essa literatura contemporânea árabe, eles chamam de pós-colonial, né? Essa literatura pós essa colonização europeia do Oriente Médio, ela ela tem umas referências tanto na literatura clássica árabe quanto também na literatura do colonizador, né, europeia. Então essas autoras, esses autores atuais, eles têm, você lendo essa literatura, você percebe coisas que são muito em comum entre eles. Claro que a questão da guerra, né, das diversas guerras, permeiam todos esses títulos, assim. Então, eu posso citar algumas autoras aqui também, vamos falar das mulheres. Hoda Barakat, que é uma autora libanesa. A Hoda tem 60 e poucos anos. A gente tem 2 títulos dela, um esgotou, a gente está fazendo uma segunda tiragem, que é o Aradum das Águas. E esse aqui, que é maravilhoso esse livro. E esse aqui é o Correio Noturno. A Hoda, o que eu acho muito interessante dessa autora, tinha esgotado, a gente fez uma segunda tiragem também. O Clube de Livro gosta muito de usar esse livro. Ele é epistolar, ele é um romance epistolar, são cartas. E o que eu acho muito interessante dessa autora é que ela consegue trazer os temas assim, mais cruéis ou mais difíceis, né, de dar de uma forma muito humanizada. Você imediatamente se sente uma afinidade com os personagens que talvez você nunca fosse sentir. Eu acho que o Rashid Al-Daif, que é um outro autor, tem muito essa característica também, de apresentar as coisas de uma forma muito crua, assim, ao mesmo tempo muito que te pega pela sua humanidade. Você não julga, você sente uma afinidade. Essa é uma autora muito interessante. Esse livro ele fala, na verdade, dos refugiados. São cartas de histórias de refugiados que se cruzam, essas cartas. O Arador das Águas, que é o outro livro, é um livro sobre a Guerra do Líbano. É um pouco fantástico também. Ela cita muito Borges. Eu acho que é muito borgiano esse livro, né? Muitos elementos do realismo fantástico. Enfim, a Roda é muito rica. Eu não sei escrever tantas essas histórias, mas... Bom, a gente está lançando agora, que saiu também, um livro da Dunia Mihai. Acabou de sair da gráfica direto para cá. Deu um medo de abrir a caixa. Dá muito medo quando sai da gráfica direto para o evento. Mas está tudo bem. Então, a Dunia é uma autora iraquiana. E isso é o que você estava falando também, Mariana. Eu acho que esse livro está um meio termo entre a ficção e a não ficção, né? É híbrido, porque a Dunia viveu essa história, quer dizer, ela pesquisou, ela era uma jornalista e poeta. E é a primeira novela dela, o primeiro romance. Ela foi finalista do Prêmio Árabe, que é o mais importante da literatura árabe. E ela, na verdade, é uma história das Yazidis, são mulheres do norte do Iraque, que, enfim, sofreram na mão do ISIS e do Estado Islâmico. E ela foi pesquisar a história dessas mulheres, foi ouvir essas mulheres, muitas que conseguiram escapar dessa situação, e também de uma rede de contrabandistas que faziam o trabalho ao contrário, resgatavam essas mulheres e eram liderados por um apicultor. É muito lindo, o Abdullah. E essa história é uma história verídica. Então eu encontrei com ela e ela falou, olha, quando eu vi essa história, eu conheci tudo isso, eu falei, nossa, isso é no meu país, eu nem sabia disso. Então ela foi pesquisar e escreveu um poema. Ela é poeta, mas ela falou, não, é muito pouco. Eu preciso escrever uma não ficção, eu preciso contar essa história, né? Fazer um documentário. E ela fez. Quando ela terminou, ela falou, não,
é muito pouco, então eu vou escrever um romance. E aí ela fez esse romance que é lindo, que se chama A Tatuagem de Pássaro. Então essa é a Dunia Mihaly, que ela é uma iraquiana. A gente lançou agora também a Hanan Sher, que é uma libanesa, muito ousada. A Hanan tem 70 e poucos anos e ela nunca tinha sido publicada aqui também, nenhuma dessas autoras. E a Hanan é muito conhecida por ser muito ousada nos temas. O primeiro livro da Hanan foi o único primeiro livro árabe que tinha, quer dizer, contemporâneo, que tinha uma mulher gay, uma mulher homossexual como protagonista. Então era escandaloso ali, nesse momento que ela escreveu. E a Hanan, ela é uma cronista, ela tem uma coisa muito ousada e como crônica mesmo, assim, na sociedade. Então ela expõe muito, assim, né, aquela coisa, amor e verdade. Assim. A Hanan tem muito... esse livro se chama Gente, Isso é Londres. É um livro divertido, ao mesmo tempo é uma finíssima crítica à sociedade árabe também, ocidental, ou tudo que o imigrante espera que ele vai encontrar. Então ele vai para a Europa, ele vai para Londres, e não é nada disso, né? Na verdade, assim, todas as agrulhas Mas é engraçadíssimo, tem muito senso de humor, porque a Hanan tem muito senso de humor. E, bom, é isso, né? Tem outras, tem literatura turca também, que é a Leyla Erbil, que é uma grande escritora. A Leyla morreu em 2013, se não me engano, e ela foi a única mulher turca que foi indicada ao Nobel. Esse livro se chama Uma Mulher Estranha, ele foi escrito em 1971, primeiro romance da Leyla, e é considerado o primeiro livro feminista da Turquia. E a Leyla tem uma escrita, a estrutura dela narrativa é muito interessante, muito diferente, e além de tocar nos temas assim, ousados, ela também tem uma escrita assim, alta literatura. Essa é a Leyla Erbil. É isso, né? Você quer falar de quem vai também entrar, tipo a Nawaz? Então, nesse movimento de tentar trazer cada vez mais mulheres, a gente também vai lançar no começo do ano que vem, 2 livros da Nawal al-Saadawi, que é uma egípcia, considerada assim, mais feminista, intelectual. A gente vai lançar várias outras mulheres esse ano. Assim, Dima Wanus, que é uma jovem escritora síria, também. Acho que é isso. Tem mais coisa, mas assim, sigam a Tábua, a editora Tábua, Relicária, a gente vai acompanhando junto esses catálogos, né? E o Tornar-se Palestina realmente é um livro que a gente ama. Eu queria voltar a falar um pouco do Tornar-se Palestina, que acho que é um livro que, na verdade, converge com todas as questões aí. Eu entrevistei ali, eu tive a felicidade de entrevistar ali na Meruane, antes da pandemia, em 2019, ao vivo em São Paulo. Quando ela veio lançar o livro aqui, uma pessoa excelente, ótima. A gente teve uma conversa maravilhosa. Deixa eu só fazer um comentário. A gente fez 2 lançamentos, né? Um na Casa Mário de Andrade e uma no Al Jania, que é um bar de palestinos, né? Assim, todos que trabalham lá, né? São de origem palestina. E nessa noite houve um atentado, assim, um atentado político, né? Certamente, porque num bar palestino, o que acontece, né? Certamente é isso, né? E a Lina ficou muito chocada, assim, de ver essa violência lá, assim. Foi na noite do lançamento do livro. Não aconteceu nada com ela. Foi o lançamento do Gaza também, não aconteceu nada. A gente fez uma leitura lá no Do Gaza. Mas não aconteceu nenhum atentado, né? Mas enfim, eu acho que é um livro que traz todas essas questões, né, que nem a Mariana já falou. É um livro que é muito híbrido, né, porque mistura relatos de viagem, memórias, ele é bem ensaístico. Eu sei, porque eu converso com a Laura, que eles queriam ter publicado esse livro também, eu não devia falar isso, mas eu falo, porque eu bebi bastante chopp ali no bar. Mas é um... Carlos do Richarlison, mas é um livro muito importante, assim, porque ele também traz... Na conversa que eu tive, o que eu quero dizer é que a conversa que eu tive com ela também deixou muito claro, e pensou muito nas conversas que eu tenho com a Laura sobre a questão palestina, que o conflito israelo-palestino é um microcosmos de vários conflitos que acontecem no mundo. Então, quando eu conversei com a Lina, ela falou, ao
estudar e entender melhor sobre a questão palestina, eu consegui entender muito mais a questão das disputas das comunidades indígenas chilenas dentro do território chileno, né? Que você tem o movimento dos Mapuche, por exemplo, que estão buscando uma autonomia maior política, e aí tem gente que fala que é terrorista, enfim. Mas se a gente for olhar por um lado, se a gente pensar que o Chile, que o Estado chileno e o Estado israelense são estados coloniais, são estados colonialistas, que nem o Brasil é também um Estado colonialista, a disputa desses grupos que estão numa situação de poder bem mais inferiorizada, a gente muda, ao invés de chamá-los de terroristas, a gente pode chamá-los de movimentos de resistência e contra a opressão, contra o colonialismo, um movimento pela liberdade desses povos. Então, inclusive, Amanhã a gente vai ter uma mesa aqui, às 4 da tarde, para a gente falar sobre isso, sobre os guetos, a guetização, que a gente vai falar de Palestina, vai falar do Brasil, com o Thiago Rogero e o Ale Garcia aqui na Casa para Todos, então vocês estão todos convidados. O Thiago Rogero fez o Projeto Quirino, um podcast, não sei se vocês ouviram, mas eu super recomendo. Ale Garcia é um autor premiado aí da Dublinense, que também escreve sobre isso. O livro dele foi indicado ao Jabuti, eu acho que é a sordidez das coisas comuns, das pequenas coisas, em 2013. E ele também é um jornalista, influencer, que fala sobre questões pop, assim, pelo viés do racismo também. Então acho que vai ser uma conversa bem interessante. Então eu acho que esse livro traz muitas dessas questões que também interessam a Relicário e a Tábua, né? Então eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre a importância desse livro. Sobre o Tornar-se Palestina, né? Assim, também não dá. Eu até posso ler uma coisa. Que tá fechado o livro aqui, né? Mas eu não sei se tem um trecho assim pra gente pensar, porque a proposta dele, assim, o livro ele tá desenhado de um jeito muito inteligente. E uma coisa que eu queria comentar é que a ideia de fazer uma coleção como a Nós Outras, de ser uma coleção que não está focada em romance nem conto, é um pouco a gente trazer mais explicitamente, claro que isso também aparece na ficção, mas trazer mais explicitamente o pensamento das mulheres, assim, sabe? Porque a produção ensaística, ela é muito importante, ela é uma plataforma muito rica para desenvolver esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, assim, o livro da Margot Glantz e o da Carola, que tá, né, foram os dois que a gente lançou quase sequenciais, eles dialogam muito, porque eles são pequenos ensaios não, porque o da Carola ele tá dividido em pequenos ensaios, mas ele perpassa temas assim absurdos. A premissa do livro é o que pode a literatura no momento em que tudo parece mais importante do que a literatura, né? O ecocídio que a gente está vivendo, a política, uma avalanche de coisas e aonde fica a literatura nisso tudo? Então ela vai costurando isso a partir do pensamento dela, muito rico. Ela é uma baita de uma intelectual e a gente conhece ela como, né, uma super romancista, mas ela também é uma grande pensadora. E o livro da Margot, ele é interessante pensar que ela é uma senhora de 80 e poucos anos, mas ela lacra no Twitter, assim, ela é super modernona, super contemporânea e ela pensa o tempo da gente, assim. E esse livro ele tem mais de 200 páginas, mas ele é um único parágrafo onde ele costura a ideia do excesso de informação, assim, quando você tem muita informação, por onde começar, como ranquear, como hierarquizar a informação, né? Então, a forma dialoga muito com o conteúdo, né? É um livro de um único parágrafo que fala do excesso de verborragia de informação do nosso tempo. Quer dizer, eu acho muito inteligente esse gesto da Margot, né? Então, assim, a ideia da coleção, e não só da coleção Nós Outras, mas eu vejo muito esse movimento, é dar um protagonismo, esse espaço para que as mulheres desenvolvam a sua produção intelectual também, né? Não só, não só, como se isso fosse pouco, né? A sensibilidade, a estética, a linguagem, tudo isso que a gente desenvolve naturalmente na literatura, isso é óbvio que tem muito valor. Mas quando isso aparece num viés de não ficção, eu acho que é um ganho também para a gente pensar o nosso tempo também, né? Acho muito... E esse livro da Lina é um pouco isso, né? Ela tem
tenho visto muito isso, assim, das pessoas irem em busca das suas origens para falar do seu hoje, né? De quem elas são, como elas estão se construindo como, né, como pessoas e tudo mais, como seres políticos, né? E tem um livro que a gente quer publicar, que é o da Cynthia Rimsky, que é uma contemporânea da Lina, também chilena, que ela faz um gesto bem parecido também. Ela vai para um antiquário e ela acha um diário, eu não lembro bem que objeto, que dispara, que é o disparador do livro, onde ela vai em busca das memórias da família dela, assim. Esse é um gesto muito frequente que eu tenho visto, assim. Você perguntou o que está sendo fomentado aí, né? Que produção é essa? Eu vejo muito heterogênea a produção latino-americana de autoras, mas tem gestos muito repetidos, assim, né? Eu percebo, por exemplo, na ficção, muita a violência do machismo estrutural na América Latina aparece na ficção de praticamente todas as autoras que a gente está lendo hoje, assim, né? Então é interessante captar essas coisas, assim, né? Mas você perguntou desse livro e eu falei de vários outros, né? Desculpa. Antes de passar para a Laura, posso falar uma coisa? Eu estava dando um curso, gente, sobre literatura árabe contemporânea, de escritoras árabes contemporâneas. E tinham 2 livros da Tábua, da Roda, né? Os 2 da Roda, O Arador e O Correio Noturno. A Lina Meruane também estava, que eu peguei também mulheres de origem árabe. Um da Bazar do Tempo, que é uma filha da Fátima Das. Um da Moinhos, que é a Damas da Lua, da Johal Hart, que é uma escritora de Oman, que é também um livro que eu recomendo. Eu recomendo todos esses livros, na verdade. E também a Dania Shibli, que é uma escritora palestina, Um Detalhe Menor, da Todavia. E uma coisa que, quando eu fiz esse curso, uma coisa que eu fiquei percebendo, assim, ao longo do curso, eu vi que 2 temas, na verdade, que sempre apareciam muito, era a ideia de trauma, né, que é um trauma, pode ser de guerra ou um trauma de conflito, e muito a questão da família, a questão dos pais, do pai e da mãe, como isso influencia muito os próprios personagens, a própria ficção. A Lina Meruane, esse movimento, ela vai... A primeira parte do livro dela é muito ligada ao pai, ela buscando essa origem do sobrenome dela. É uma família cristã na Palestina, que também é outra questão. Então, enfim, eu acho que isso também está muito presente na literatura árabe. Não sei se você percebe isso um pouco, Laura. Com certeza, também com essa coisa da diáspora árabe, né? Então, eu acho que essa busca da origem... Todo palestino diz que até a 7ª geração ele é palestino. Então, né, ele fala, o que você é? Eu sou palestino. Então, ele já pode ser na 7ª geração que ele vai continuar dizendo isso. Então, isso é muito forte, essa questão da origem, a questão da família, com certeza. Esse livro da Dima Wanus, que a gente vai publicar agora no começo do ano que vem, o nome dele, o título é A Família que Devorou Seus Homens. Porque é uma coisa da diáspora também, e trouxe muitas famílias de mulheres, né? Então as tias, as primas, a mãe, a avó, todo mundo mora e essa dispersão também, né? De serem famílias predominantemente de mulheres. Então esse tema da família é um tema muito, muito presente na literatura árabe, com certeza. E eu estive na Palestina há pouco tempo, então até um depoimento assim, de um jovem, para mim foi muito interessante, me veio agora, né? O verbo me veio. Ele estava dizendo, olha, a família pra gente, era muito jovem mesmo, 20 e poucos anos, a família pra gente é muito importante porque a célula é onde a gente tem segurança, proteção. Então ele mora na Palestina, não tem proteção do Estado, não tem proteção de nada, na verdade tudo está contra ele. Então ele falou, a nossa célula, então assim, nem se a gente tivesse uma juventude rebelde, a família, alguma coisa, a gente não vai ser, né? Porque é diferente. Então essa célula familiar é a célula que te garante tudo que aquela sociedade não vai te garantir. Então essa força da família ela é muito evidente, assim. A Lina a questão da família é fortíssima, né? E outra questão que vem muito forte é a linguagem, né? Pensar a linguagem. Esse é um livro que eu não estava com ele tão fresco, porque eu traduzi ele faz acho que uns 3 anos, assim.
mas agora dei uma folhadinha aqui para pegar um trecho para ler para vocês, porque ela pensa a linguagem e como um eixo de confronto também, né? Então, assim, a segunda parte do livro, né, que está intitulado Tornar-nos Outros, então primeiro tornar-se Palestina, depois ela faz esse tornar-nos outros. E aí são pequenos capítulos bem curtinhos, esse se chama Palavras Içadas, então vou ler aqui para vocês. Volto aos territórios ocupados um ano mais tarde, dessa vez acompanhada da escrita de outros. Desde que me propus a escrever a crônica dos meus dias palestinos, entendi que isso implicaria embrenhar-me numa estrada cheia de obstáculos. À medida que avançava, soube que não bastava visitar o presente. Era preciso voltar às questões do passado e às vicissitudes da linguagem que serviu para construir essa história. Vi que era necessário sondar os usos da linguagem em situações de conflito, voltar à sua utilização política, às suas eventuais possibilidades redentoras, ao seu frequente fracasso em narrar a verdade. À medida que eu me embrenhava na leitura, eu submergia nas areias movediças do relato histórico. Lembrei que debaixo dessas contraditórias areias jaz enterrada a realidade, mas a escrita afunda toda vez que empreendemos o ato delicado de lhe dar um nome. As palavras são substância esquiva do mundo que imaginamos, pensei comigo, contrariada entre livros abertos e jornais espalhados. Eram palavras escolhidas, voltei a pensar, enquanto desenhava círculos vermelhos em volta de algumas, enquanto as extraía daqueles livros e as anotava no meu caderno. Palavras postas a serviço de um relato deliberado, que às vezes iluminava, mas que frequentemente encobria o que no fundo estava acontecendo. Com aprendida desconfiança, eu empreendo, então, outra vez de próprio punho, a lenta glossa da linguagem desse conflito, com a convicção de que toda palavra é uma bandeira içada acenando aos sábios e aliciando os incautos. Partindo dessa certeza, é essencial que eu pare diante de cada uma delas e as abra com cuidado, examine-as por dentro e por fora, tente compreender quais as dores que carregam, quais os esquecimentos. São tenazes, entretanto, as palavras do confronto entre israelenses e palestinos. Endureceram-se nas necessidades de ataque e defesa e justificativa. Estão envoltas numa armadura e perderam a alma. São palavras com profundas sequelas, que resistem a mostrar-se por inteiro. É preciso detonar seu explosivo, penso, procurar seus estilhaços entre os escombros e voltar a lê-las, já em pedacinhos, imaginando que tipo de feridas causam suas fagulhas, mesmo quando nos enchem de indignação, de assombro, de silêncio. É muito bom esse texto, né? Bom, a gente já está indo para os finalmente. Queria recomendar outro livro de uma outra editora parceira, aqui outros 2 livros, de um autor árabe, marroquino, o Abdellah Tayyah, da editora Nós. Ele é o primeiro autor árabe assumidamente homossexual. Aí tem 2 livros dele traduzidos aqui. Um é Um País para Morrer, que é uma ficção, que ele fala sobre... é uma personagem que é uma prostituta, que mora em Paris, que é marroquina. Também tem uma personagem trans, que também é imigrante. Tem um livro bem interessante. E um outro, que é aquele que é digno de amor, do amor, alguma coisa assim. Foi o meu chefe, Paulo Werneck, traduziu, inclusive. Aquele que é digno de ser amado, desculpa. Aí esse parece mais autobiográfico, também é epistolar, né, curiosamente, e aí fala bastante sobre essa questão do marroquino, de uma cidade pequena do Marrocos chamada Salé, que é da onde o autor se descobrindo homossexual, e as relações que ele tem com os franceses e como isso também, as relações coloniais também entram dentro dessas relações afetivas, que eu também recomendo demais. Vou fazer um jabá aqui para terminar o meu livro, Direito à Vagabundagem, As Viagens da Isabelle Eberhardt, que também acho que também convergem de alguma forma em todos esses temas, que é essa viajante que realmente existiu. Tem textos ensaísticos explicando um pouco da vida e a obra da Isabelle, que era uma mulher que nasceu em 1877 na Suíça, migrou para a Argélia, se converteu ao islamismo, morre com 27 anos, sofre um atentado, é tida como espiã pelos argelinos,
Aí os franceses também acham que ela é contra a colonização francesa, que ela também é mais ou menos. Ela não é lésbica, ela é uma mulher que também vive como homem, porque para ela poder sair para a rua, ela veste de homem. Aí quando ela vai para Argélia, ela adota uma identidade masculina árabe chamada Sima Mahmoud Saad. Então, ela tem esse vai e volta, sofre um atentado, sobrevive a esse atentado, depois casa com um soldado argelino, retorna para Argélia e morre afogada no deserto, isso tudo com 27 anos. Então, isso aqui é parte meu ensaio, parte textos dela, porque ela foi uma das primeiras correspondentes de guerra, mulheres, e tem vários tipos de texto dela aqui traduzidos pela Mariana Delfine, do francês. Então, também, enfim, é da Fósforo, não é da casa aqui, mas enfim, eu resolvi fazer o jabá. Abrimos a sessão, obrigada. Então, acho que é isso, gente. Obrigada.